Galera, nesse vídeo eu queria improvisar um pouquinho com vocês, com base em algumas perguntas que eu tenho recebido a respeito da minha opinião sobre análises no YouTube e também de maneira geral, né, análises de games em sites antigamente. Qual que é a importância disso na E aí, Matheus? Concordo, Edu manda bem demais. Vamos ver essa mitada dele agora. indústria? E também eu vou explicar pra vocês como que eu elaboro as minhas análises, ok? Em relação às análises, eu acho que elas são muito importantes e toda análise tem que ter como objetivo principal proteger o consumidor. Comprar um jogo... Aí, isso já é... Porra, não esperava discordar no primeiro take. Eu vou deixar ele falar, mas aí depois eu falo o que é que eu acho. É caro. Comprar um console é ainda mais caro. E o consumidor tem que estar protegido, ele tem que estar tomando uma decisão de compra ou assinatura, sabendo o que esperar do produto, do serviço, do game que ele está considerando comprar, considerando assinar. Então, se um produto é ruim, a análise precisa alertar o consumidor de que aquele produto é ruim para que ele não efetue a compra. Se o game é bom, é importante que a pessoa entenda por que o jogo é bom e ela seja informada também dos pontos fracos do game. E para mim, em análise não é importante a nota, tanto que as minhas análises hoje em dia não têm nota. Para mim é importante explicar por que eu gostei de um jogo e quais aspectos dentro de games que eu gostei que não são aspectos positivos, que são aspectos negativos. Só que na minha opinião, o design dos mapas deixou muito a desejar. Para começar, porque a navegação na maioria dos mapas é confusa. E nesse sentido... Primeiro, eu concordo. Eu concordo muito sobre o take dele do Wukong. O pessoal até hoje não viu Priscila aqui no YouTube. Monetizar é Pink Money, que chama. Aqui, ó. Pink Money, aqui, ó. É uma pisquila! Uma pisquila! Acaba com esse biscoito, porra! Bem feito. Então, gente, sobre esse take aqui do Edu, eu concordo muito que, assim, a nota, tipo, no geral, não importa muito. Ainda existe um sentido de você dar notas no geral. Eu acho que, tipo, existe um sentido em você dar notas se você levar em consideração você mesmo. Tipo, as minhas notas lá no backlog, por exemplo, eu vou abrir aqui rapidinho, por exemplo, ó. Inclusive, eu vou falar do Wanted Dead, que eu joguei agora recentemente. As minhas notas são pessoais, obviamente, né? É tipo, o que eu achei do jogo, o que eu senti jogando, etc. E eu faço, geralmente, baseado em categorias, pra mim mesmo, né? Então, tipo, se eu achei pessoalmente, se eu fiquei pessoalmente ofendido com o jogo, 0.5, até um grande impacto pessoal mudou minha vida, que é 5, nota 5 aqui, que são jogos que realmente eu levo comigo pra sempre, eu nunca vou esquecer porque mudaram essencialmente a forma como eu vejo jogos, ou como eu vejo a vida, ou várias outras questões. E por aí vai, é uma nota minha, pessoal. Se você vê um jogo meu que é 5 estrelas, muito, muito dificilmente vai ser um jogo que vai ser 5 estrelas pra você. Tipo, muito dificilmente, sacou? Mas por isso que eu escrevo, porque eu tento justificar pra mim, não é nem justificar, é tipo, eu tento registrar pra mim por que eu senti aquilo. Acontece que nesse processo, né, de crítica, de resenha, acaba que aquele sentimento que eu tive, porque nenhuma experiência é individual, né? Sim, com certeza, Psychonauts 5 estrelas. Aqui não tem... Tá aqui os Psychonautszinhos. Agora o Psychonauts 2... O Psychonauts 2... Nem existia esse jogo aí. Esse Psychonauts 2 não existiu, não. Acontece que, como nenhuma experiência é individual, através da crítica, né? Da resenha, algumas pessoas conseguem se identificar com o que eu senti, porque talvez vieram de contextos semelhantes, né? Tiveram a mesma perspectiva, ou pelo menos algo parecido que... Ou até sentiram a mesma coisa, mas por outro motivo. Eu acho que é muito massa a crítica de jogos, como... De qualquer mídia como um todo, mas de jogos especificamente, porque como é uma mídia interativa, é muito mais pessoal no momento em que existe um input do interlocutor, né? No momento em que quem joga efetivamente muda a experiência. Então, o jogo nunca vai ser o mesmo jogo, ponto. Isso é um... Claro que a gente pode falar o mesmo de filme, de livro, né? Porque, essencialmente, ninguém vai estar lendo igual, ninguém vai estar assistindo igual. Mas o jogo é, de todas as mídias, a que a gente mais pode dizer, nenhum
jogo é jogado igual. Nenhum jogo é jogado igual. É impossível, assim, claro, praticamente impossível que duas pessoas tenham exatamente a mesma experiência jogando o jogo. Porque o simples mover na direção diferente, o simples interagir em uma ordem diferente já muda a forma, né? É como se em estrutura, se você vai pro museu e tem uma escultura ali, a perspectiva em que você olha aquela escultura pode mudar completamente aquela arte, né, aquela obra. Em jogos, são infinitas perspectivas, porque cabe a você mudar a obra e não de onde você está olhando, né? Então, eu acho que isso é muito forte em jogos e acho que análise, ao meu ver, na minha concepção, como uma crítica, certo? Sim, pois é, Matheus, perfeito, mudou o sujeito, mudou o jogo. E o que é mais doido é que os jogos não apenas mudam o sujeito, porque de fato, todo filme, por exemplo, a gente vai assistir a gente vai ler um quadrinho, vai assistir um filme, vai ver um quadro. O fato de nós sermos diferentes já vai ter uma interpretação completamente diferente do quadro, né? Da obra em si. Mas o jogo, ele por si só é diferente. Eu acho que isso que é o mais forte, assim, quando a gente fala de crítica de jogos, de análise de jogos no geral, porque até mesmo o fato de existirem atualizações, o fato de que o jogo na versão 1.0 pode ser completamente diferente da versão 2.0, então é muito difícil porque é muito abstrato. Jogos são, apesar de algo ali que a gente consegue ver, jogos virtuais, tá, gente? Apesar de que jogos tabuleiros também, em sua maioria, são assim também. Então, muda muito, é muito maleável, né? Então eu discordo desse primeiro ponto do Edu, mas também eu entendo que é uma perspectiva dele, e ele, por ser youtuber, faz sentido ele fazer análise pra avisar pra vocês se o que está por vir é bom ou não. E o que eu gosto do Edu é que ele sempre deixa claro que é na opinião dele. Eu acho que isso é um diferencial muito importante. Se FG não for 5 estrelas, não vou entender legal. Deixa eu mostrar aqui, calma aí. Eu vou ter que mostrar aqui, calma aí. Ó. Calma lá. É quase 5. É quase 5. Mas a minha expectativa é que, quando eu analiso um jogo, as pessoas ouçam a minha opinião através da minha análise, mas corram atrás de outras análises também, porque a minha opinião não é absoluta e é muito relevante ouvir a opinião de outros criadores em quem vocês confiam. E nas minhas análises, eu não costumo falar muito de preço, porque preço é dinâmico, tirando o jogo da Nintendo, que sai caro e continua caro, né? Então, quando é uma exceção, eu até menciono preço. Mas, de maneira geral, não menciono preço, porque games são caros, games pesam mais no bolso de uns do que de outros, porque a gente sabe que o poder de compra varia drasticamente no Brasil e em diversos outros países. Outra coisa, a maioria dos games hoje em dia recebe atualizações com o passar do tempo, então quando você compra o game no lançamento, você paga mais caro e joga uma versão pior do jogo. Se você espera, você acabou com o jogo. E joga uma versão melhor do jogo. O som do acabou com o jogo, pô. A versão destruiu o jogo. E muitas vezes atualizações que BRQCD simplesmente obliterou todos os jogos que lançam. Isso de... Tá, questão do preço. É muito delicado. Eu não falo de preço nas minhas reviews. Né, qualquer coisa que eu escrevo sobre jogos, eu não falo de preço porque eu sei que e aí eu aceito qualquer tipo de crítica, né? Eu sei que a gente tem que pensar, tipo, alguém vai estar lendo o seu jogo, vai querer... Imagina, uma pessoa que lê o meu texto, quer muito jogar aquele jogo, e aí ela vai lá e vê que o jogo é R$350. Ainda mais a gente que recebe jogos, né? A gente faz sentido a gente pensar nisso e tal. Mas primeiro, e isso é uma coisa que acho que cabe críticas, porque a visão de cada pessoa é isso, mas eu acho que vale a pena, né, deixar aqui aberto também pra isso, justamente. Eu geralmente não escrevo pensando que eu estou fazendo uma propaganda, seja positiva, seja negativa. Eu escrevo pensando que eu estou fazendo uma extensão, certo? Por exemplo, uma pessoa que jogou Avowed e ler o meu texto de Avowed vai ter uma visão completamente diferente da pessoa que não jogou Avowed e ler meu texto de Avowed. A pessoa que jogou Avowed, tu vai conseguir dialogar comigo, porque o que a gente tá fazendo ali é uma extensão da experiência. A pessoa que não jogou Avowed e ler meu texto, talvez queira dialogar comigo, mas talvez não consiga e por isso vai jogar Avowed. Eu acho que é esse o ponto em que a crítica funciona. Inclusive, a pessoa que lê meu texto falou, ok, eu não sei, bora ver. E aí joga e discorda do que eu falei. Se essa pessoa voltar pra falar, discordo completamente, eu não li isso. O Felipe Lee assistiu meu vídeo do Pluck Squire, um bocado de gente, né? Discorda, tem gente que concorda da minha crítica a Pluck Squire.
Aí a pessoa depois vem e volta e fala: eu joguei e eu não senti nada disso, a gente jogou jogos completamente diferentes. Massa, vamos falar disso. Vamos conversar disso, porque de fato eu concordo. Eu concordo. A gente jogou jogos completamente diferentes. Sim. Todo mundo jogou, né? Nós somos diferentes. E eu acho que quando você trata a sua escrita como uma extensão da experiência, você se livra de certos grilhões, entendeu? Que a indústria coloca pra quem escreve de jogos, né? Grilhões como, por exemplo, falar de questões técnicas, falar de preço, de onde está disponível, né? Porque essas são questões que estão muito mais voltadas pra uma review, né? De um jogo. Que é uma coisa mais comercial, mais voltada pra, tipo, o público que vai ali só vai ler e falar, vou comprar, não vou comprar. E muito menos na questão do diálogo, da crítica, né, da resenha, né. Mas isso é um exercício muito bom pra se fazer. Se você escreve, e eu não escrevo com a intenção de ser uma extensão de texto pra outras pessoas. É uma extensão da experiência pra mim mesmo. Por isso que eu termino de jogar, eu já escrevo. Eu gosto muito de fazer isso, de terminar e escrever, porque tá fresco ali a experiência, é como se eu ainda estivesse jogando, sabe? Quando eu tô escrevendo, eu ainda tô jogando. Eu tô doido, mas vocês entenderam meu ponto? E eu acho que nesse aspecto não cabe dizer do preço, porque eu também prefiro que você jogue da forma que lhe convém. E aí, entenda do que eu estou dizendo, entendeu? Eu tento trazer um mix de... Mas, se você quiser ter certeza que está fazendo pelo certo, e ainda quer conseguir comprar num precinho menor em qualquer jogo que eu escrever sobre, é aqui que você vai clicar. Você vai abrir o seu Zap e vai ler o QR Code que tá aqui na tela e você vai direto pro link do GDH da Nuvem, onde tem as melhores promoções, os melhores descontos, e se você segue a gente, eventualmente terão cupons com 10% acima do valor de desconto da Nuvem. Pô, pelo amor de Deus, então a Nuvem já te dá o precinho, camarada, ali bom, entendeu? Pra você só já jogar o seu joguinho ali numa boa. E acima disso, se você segue GDH, se você aqui é dos nossos, entendeu? Você ainda tem 10% de desconto nos cupons aí em épocas promocionais. Então, se você não quer perder, segue a gente e também salva esse link aqui que você comprando pelo link do GDH, você ajuda o GDH, ajuda a gente. Demorou? E ainda ganha desconto. Então, pô, melhor coisa, né, do mundo. Então, vamos lá. Pra mim, isso tudo é o que eu considero aí em relação a análises, tanto análises de maneira geral quanto as minhas análises. No fim das contas, a análise tem que servir pra informar o consumidor, pra pessoa que tá considerando comprar um jogo. E aí a parte que eu discordo dele, né? Também, tipo, a pessoa tá... O público que ele alcança é o público que vai tá indo pra análise já esperando de, tipo, compro ou não compro. O que é um problema mais cultural da indústria de jogos, é o que eles querem mesmo que a gente faça, né? É o que a indústria quer. A indústria quer que a gente veja perspectivas pessoais como propaganda. É muito... Imagina, tipo, eu não preciso pagar pra você fazer propaganda do meu jogo. Eu só preciso que você fale que o jogo é bom. Sabe como isso é... Isso é muito útil pra eles. Isso é muito útil pra indústria. Felizmente, a gente tem hoje um modelo, né, de PR que... querem análise de jogos, querem que, tipo, a gente fale o que sentiu, e que é completamente livre, tipo, a gente escreve o que a gente quiser, mesmo assim, sobre o jogo, quando a gente recebe um jogo, sabe? Essa condição da crítica artística em jogos é uma condição moldada, né, uma condição fabricada, né, e serve pra promover uma cultura que já existe, ela perpetua essa cultura, né? Ela tá sempre perpetuando essa cultura de review, né? No lugar da crítica. Por outro lado, tem também a questão de que pra mídias mais antigas, a gente tem a crítica como também muito como um culto ao ego, né? Que isso existe principalmente porque mídias mais antigas, elas não eram populares, certo? Com o cinema começou a ser muito mais popular, mas ainda houve a discussão, né? Sobre justamente... até que ponto a crítica seria ou não, né, válida, a crítica das pessoas seriam válidas ou não. E hoje a gente tem essa abertura da crítica pra todo mundo, né. E aí se tornou análise, se tornou review, e aí diz se você vai comprar ou não o jogo, se aquele jogo vale ou não a pena ser comprado. E aí a gente vem com outras questões. Por exemplo, vamos lá, ele fala aqui primeiro... Eu vou fazer algumas perguntas. Ele falou algumas coisas aqui que eu gostaria de fazer perguntas pra vocês. Primeiro, ele falou aqui, gráfico. E ele fala que, tipo, o gráfico, ele só mostra e a pessoa decide se vai querer ou não comprar, ou se a arte faz sentido com ele, o que faz todo sentido, porque é uma coisa pessoal, né? É uma coisa que a pessoa vai ver ali e vai falar, pô, gostei do gráfico, não gostei do gráfico. E se a pessoa está condicionada a comprar um jogo por conta do gráfico, pra mim essa aí já é a primeira red flag, né?
Mas eu entendo também que é o primeiro chamariz. Porra, o visual ali já te apega. Às vezes o visual já fala muita coisa. E talvez aquela coisa que o visual fala, converse com você. E você queira jogar. Perfeito, massa. Isso é natural, isso é perfeito. E aí vamos pro segundo ponto, áudio. E é uma das coisas que a gente tá lá pra falar do Não É Podcast, né? Se existe jogo sem áudio. Existe jogo sem áudio. Existe jogo sem música. Existe jogo sem game feel. Se a gente tirar essas coisas, ainda existe um jogo. Então falar do áudio é muito interessante, de fato. Mas a gente tem que lembrar também que existe o jogo para além do áudio. Apesar do áudio ser um fator muito importante para a experiência de muita gente no jogo. Pessoas vão jogar sem áudio. Eu não tô dizendo apenas pessoas que não conseguem escutar. Eu digo também pessoas que vão estar jogando ali com uma música tocando no fundo. Às vezes conversando com alguém. Às vezes tá ali, tipo, não consigo ficar ouvindo, lidando com o Pisquila. Eu muto o jogo e fico conversando com o Pisquila, entendeu? Então, assim, o áudio é um fator muito importante. Não quero, né, chamar a briga aqui. Estou falando porque áudio é muito foda. O vídeo de Gabão vai vir aí falando sobre áudio. Mas, há de se questionar. Existem jogos sem áudio. E até que ponto isso é uma coisa muito importante. Por que eu quero falar? Quando a gente pega, tipo, pacote por pacote do que o jogo entrega... E eu preciso falar sobre cada um desses tópicos. Primeiro, a gente segue aquela fórmula, né, de review. Mas também, o que Maia falou antes ali, é muito difícil você fazer isso de um jogo. E é muito difícil porque dificilmente todos esses aspectos vão te chamar atenção no jogo. Dificilmente a sua conversa com aquela experiência vai se dar por meio do gráfico, do áudio, da narrativa, da jogabilidade e do nada da diversão, certo? Voltamos pra galera do gráficos ultra realista. Tem que ter cuidado com essa galera. Então, assim, a gente pode cortar o áudio, né? Mas pode ser que o áudio seja que pode chamar atenção. Se a música é que chama... Por exemplo, Cabeça de Galinha é músico. Se ele vai escrever sobre um jogo, tem muita chance dele escrever sobre a música daquele jogo. É de se esperar isso, né? E aí ele fala de uma terceira categoria aqui que ele coloca, né? Que é gráfico, áudio, e aí vem a bomba. História. Gente, existe jogo sem história? Sim, né? Pô, existe uma... Gente, pelo amor de Deus. Ele depois fala aqui justamente, né, sobre jogos sem história, com ênfase na jogabilidade. Pra mim é muito doido pensar nisso, porque, tipo, eu preciso falar... No momento em que a gente fala... E por que eu tô pontuando? Por que eu tô perguntando pra vocês se existe jogo assim? Eu vou chegar lá, tá? Vamos lá. História é uma coisa completamente, tipo assim... É uma coisa completamente aberta, né? Tipo, eu posso... eu posso gostar de um jogo sem ter história. Mas eu entendo ele falar, vou levar a história em consideração. Claro, leve a história em consideração. Eu acho isso sem problema. E aí vem um outro fator, jogabilidade. E nesse fator jogabilidade, ele coloca aqui uma coisa muito importante, diversão. Isso aqui que pra mim é muito difícil. Isso aqui que pra mim é muito difícil de se falar quando você tá falando de jogos. Aí eu vou te perguntar uma coisa muito simples, beleza? A diversão. Aí ele fala aqui, tipo, jogos que são mais assim, Mario, que são mais Luigi das ideias, entendeu? Que são mais Astro Bot das ideias. São jogos com ênfase em diversão. E aí eu te faço a primeira pergunta aqui. Você já se divertiu assistindo um filme? Já se divertiu assistindo um anime, lendo um quadrinho, um mangá, ouvindo uma música, dançando pra uma música, cantando uma música? A diversão é muito confundida com um fator, assim, primeiro é muito confundido com jogabilidade, certo? Porque depois ele fala aqui, tipo, tem jogos mais focados na narrativa, como se jogabilidade e narrativa fossem uma coisa que são completamente opostas, né? Mas aí depois ele fala, mas isso tudo pode ser divertido também. O The Last of Us tem uma coisa que é divertida, tem narrativa e tem diversão. A gente pode se divertir com um jogo que é puramente narrativo, a gente pode se divertir com um jogo que é jogável. A questão é que a narrativa em jogos, se a gente tá falando sobre jogos, a gente tá falando sobre uma mídia interativa. E a definição de mídia interativa, a definição de jogos, ela não tá exclusiva à jogabilidade, muito menos à diversão. Eu não diria de forma alguma que a gameplay de The Last of Us é divertida. Eu entendo. Se eu me divertir com o Dujaná, né? Eu não me diverti em Dujaná. Eu senti muitas coisas dentro do jornal, mas diversão foi talvez a menor delas. Em alguns momentos é bem divertido, mas na maioria não, E eu não diria que a gameplay de The Last of Us é divertida. Principalmente se a gente for falar do 2. A gameplay de The Last of Us 2 é, tipo, simplesmente
sanguinária, violenta, dolorosa. Entendeu? Eu senti tenso, eu não senti diversão. Mas eu estava entretido, eu estava ali jogando, estava imerso naquela realidade daquele mundinho, certo? É verdade. Jogos AAA tem que oferecer todo o pacote, né? Isso é um bom ponto, então. As pessoas que não estão pensando em jogos AAA talvez desconsiderem, por exemplo, o fator história, né? Qual é a história de Balatro? E não precisa. Quando eu joguei Balatro, tipo, eu senti o jogo falando pra mim como eu sinto um poker falar pra mim. Como eu sinto um truco falar pra mim, entendeu? Conversar comigo. O que é que o jogo de paciência fala com você? Qual que é a narrativa de um jogo de paciência? Você sente pelo jogo. Você sente jogando, entendeu? Então, assim, no final, talvez não tenha um motivo pra isso tudo. Vai falar aquilo ali. E se aquilo só não for suficiente pra você? No caso do Balatro, pra mim, eu acho muito foda, mas não me... Assim, eu não sou uma pessoa 100% de jogabilidade. Eu gosto da experiência como um todo. E esse é o ponto que eu quero falar aqui. A gente não consegue hoje separar jogos em fatores essenciais. A gente não consegue separar os jogos. A única coisa que é essencial num jogo é a interação. É uma mídia em que a pessoa que está... Isso eu não vou ver, tá, gente? Isso é a minha perspectiva. O interlocutor está ali efetivamente agindo sobre aquilo e mudando a forma como aquela obra age à sua existência, certo? Eu tava me divertindo com Last of Us. E eu entendo, novamente, eu entendo pra caramba, porque a gameplay do Last of Us 2 consegue ser muito divertida. E eu entendo essa perspectiva. Mas não foi pra mim, eu senti muito dor. Então, tipo assim, se alguém vem e fala, pô, Breno, The Last of Us 2 é muito divertido. Pra você. E é aí que a gente tem que traçar a linha, entendeu? Então, quando ele fala assim, pô... Gente, eu joguei muito jogo do Mario é muito sem graça. Sim. A gente precisa falar a verdade aqui. Os jogos do Mario são focados em diversão. Porra, mas tem uma porrada de Mario que é chato pra cacete. Tá bom, o mundo é diferente, mas eu sou o mesmo durante todo o jogo, sabe? E não sou só o mesmo na questão de mecânica, na questão de aprendizado mesmo. A curva de aprendizado, tipo, no começo você já sabe o que você tá lidando no Mario e é isso. Você é o mesmo durante o jogo todo. O mundo que muda. E muitas vezes a curva de aprendizado dentro dessa mudança no mundo dura 3 minutos. Então, assim, pra mim é muito chato. Mas isso é pra mim. Entendeu? Se você pegar, tipo, uma pessoa que nunca jogou um jogo e jogar Mario, porra, a pessoa vai gostar muito. Se você pegar uma pessoa que jogou 1000 jogos e jogar Mario, essa pessoa pode gostar muito também. E se divertir absurdamente. Eu li recentemente uma análise em que Reviewer separou um tópico específico pra falar sobre a história de Tony Hawk. Porra, mas aí... O parágrafo foi: Tony Hawk não tem uma história, então não tenho o que comentar aqui. Isso aí é foda, né? Uma frase da Panda Office resume bem a essência de paciência. Eu gosto quando as cartas fazem... Balatro. Eu gosto quando as cartas fazem... Traz esses fatores essenciais para os jogos. E aí que entra uma fala que Endome falou aqui sobre esperar o pacote completo. Se você já tá consumindo jogos que atendem esse pacote completo, e não são só AAAs, existem muitos indies também que atendem esse pacote completo dos jogos. É natural que a gente espere que o jogo tenha um pouco de cada coisa e tendem mais de um lado ou pro outro. Mesmo que seja quase nada, no caso dos Marios, por exemplo, a gente não espera algum tipo de narrativa que vai nos fazer ter a quebra né, a suspensão de descrença e que aquele mundo ali faz sentido. Isso a gente aprende, isso é ensinado a gente nas escolas de game design, que é o Magic Circle, né? Que a gente precisa manter o Magic Circle. E onde não der pra manter por mecânica, se mantém por narrativa. Por ambiente, coisas assim. Mas a gente não precisa do Magic Circle quando a gente tá jogando um Tetris, por exemplo. A gente não precisa do Magic Circle quando a gente tá jogando um Balatro, por exemplo. Um truco, um paciência. A gente sabe que a gente tá efetivamente jogando um jogo. E que ele não precisa ser nada pra além de um jogo. O que ele conta é a experiência do jogo. Então, assim, essa experiência pode ser elevada por vários outros fatores. Inclusive nenhum. Pode ser que a ausência desses fatores faça você sentir alguma coisa. Isso também pode ser proposital e interessante dentro da sua experiência no jogo. Agora, se você martela cada um dos tópicos, você está reforçando essa visão de que é de se esperar que jogos tenham história. Só que quando uma pessoa faz um jogo, essa pessoa talvez não queira contar uma história, ela só queira contar uma experiência. É o caso de Balatro.